E nós perdemos pelo fato de não acreditar nesse amor, não acreditar que de fato Ele cuida de cada coisa da minha vida, de não entender que meu próximo segundo já está tecido por Ele e já está protegido e guardado por Ele. É escandaloso. Nosso Jesus é escandaloso. É uma coisa extraordinária. Na verdade, Ele tem fome e sede de nós, da nossa alma, para transformar a nossa vida. Falar: minha filha, meu filho, eu tenho algo tão extraordinário para você que você não tem noção. Eu posso saciar essa sede sua de ser amado. Presta atenção. O dia que você descobrir que você é o filho preferido, amado dele, ninguém vai dar conta de você. Mas enquanto a gente não acredita nisso, a gente fica igual o filho pródigo, comendo lavagem e achando que está tudo certo. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Nesse capítulo, Jesus estava tendo a última conversa com os discípulos, né? Ele tinha lavou os pés, instituiu a Eucaristia, e ele disse assim no final: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu acho que nós crescemos escutando isso, né? A vida inteira a gente escuta essa palavra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós passamos a vida, crescemos escutando: você é um filho amado, você é uma filha amada. Do mesmo jeito, da mesma forma como Deus Pai falou isso lá quando Jesus saía das águas do batismo: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Da mesma forma, é dito para nós. Quantas vezes você já ouviu que é filho do Altíssimo? Inúmeras. Quantas vezes você já ouviu que Deus te ama? A gente fica até irritado, fala: já sei, né? Deus me ama de forma incondicional, eterno. Deus não vai nos amar, não tem nada que eu faça que Ele vai me amar menos, ou eu fazer alguma coisa extraordinária que Ele vai me amar mais. Isso é ilusão. Deus nos ama. Fala: mas eu não sou merecedor, nem eu, ninguém é. Mas Ele não sabe ser outra coisa que não seja amar. Então, nós sabemos disso, talvez aqui, mas até a gente tomar posse dessa palavra e fazer isso vida nossa, pode ser que passe a vida e não façamos. Porque até eu entender que esse amor, eu ser um filho amado, eu ter uma pertença, quer dizer, eu não estou solta no mundo, eu tenho um pai. Mesmo que eu nunca tenha feito a experiência dele, eu tenho um pai que toma conta de mim, e um pai que me espera. Como Jesus fala para Gabriele: já passou pela sua cabeça que você ainda não nasceu? Ela falou: como? Não nasceu, Gabriele, você ainda não veio para cá, ainda não nasceu para mim. Então a nossa consciência sobre isso é muito ruim. Então nós ainda não entendemos que ser filho de Deus, ser amado por Ele, isso é o ar que eu respiro. Isso deveria ser a razão de me fazer eu ficar de pé. Então eu preciso escutar, repetir isso até que isso entranhe e seja presença na minha carne. Porque nós sabemos disso, mas isso fica distante de nós. Estou falando alguma mentira? Isso não mexe na nossa vida. Isso não faz você vibrar de alegria. Isso não faz você não ter medo de absolutamente nada, porque você tem um pai. E falar: além do mais, Ele me ama. Então existe dentro de nós várias coisas que nos impedem de assumir isso, de acreditar. Falando: mas Ele me ama? Ama. Incondicionalmente, sim. Eternamente, sim. Mas a gente vive na dúvida disso. Na verdade, a gente nem pensa nisso, né? Mas a gente deveria pensar. Fala: eu sou um filho, uma filha amada. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a raiz para a gente caminhar. Esse germe já está dentro de nós. Então é impressionante, porque a nossa vida espiritual não anda. Porque a gente não pensa nisso, porque isso tem consequências.
Então, não, já falar que Deus me ama mas o que significa isso para você? O que significa de verdade ter um amor que nada vai mudar em relação a Deus por você? Que você está gravado na palma da mão dele, que os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você já pararam para pensar o que é isso? Alguém que está com os olhos sobre você, que sabe tudo que está no seu coração, tudo que te preocupa, tudo que te inquieta, por que você está ansiosa e preocupado, ele sabe. E nós andamos à margem dele. Nós não conseguimos acreditar. Quando o demônio foi tentar Jesus, por 2 vezes ele falou: se és o Filho de Deus, essa tentação é para nós também. O mundo fala para você: mas se você é o Filho de Deus, você não tinha que estar passando essa dificuldade, não é? Se és o Filho de Deus. Então, sempre tem alguém para colocar em você uma dúvida e falar: mas será que essa história é verdade? É verdade. Está escrito na palavra. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Deus pergunta, Deus Pai pergunta. Se ela esqueceu, eu não me esquecerei de ti. Deus Pai fala: as colinas podem mudar, pode tremer, pode cair, mas meu amor por ti não muda. Isso é escandaloso. Isso é simplesmente escandaloso. Então a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, que cometeram o pecado da desobediência. Não acreditava que Deus era tão bom, né? Que Deus os amava, igualzinho a gente. A gente já escutou as coisas da palavra de Deus inúmeras vezes. Por que isso não toma forma e vida em nós? Porque não cremos. Então, eles escutaram, eles desobedeceram, e a segunda coisa que eles fizeram, que foi dura, igualzinho a gente faz, o que eles fizeram? O que eles fizeram depois que eles traíram? Fizeram o que é errado? O que eles fizeram? Esconderam. E é assim que a gente faz com Deus. A gente deixa ele de lado e fala: esse negócio dele me amar é lorota. Não acredito nisso não. E eu me escondo. Tento me esconder de Deus como se fosse possível. Mas é ilusão do ser humano, né? A gente tenta esconder, fala que ele não está me vendo, que eu posso fazer, estou escondida. Os olhos dele te acompanham o dia inteiro. Não olhar para te julgar, porque te ama. E como ele nos ama, ele não pode nos perder. E ele fez um coração em nós, como diz Santo Agostinho, que fica inquieto enquanto ficar com ele. E é tão interessante isso, tantas coisas em nós, muito além da vontade, da nossa vontade, falando: mas eu quero acreditar. Muito além da nossa vontade, muito além do nosso entendimento, que nos trava, que nos impede de acreditar e se lançar nisso. Falei: ele me ama. Vocês imaginam, Jesus viveu apoiado. Todo o apoio de Jesus, da missão dele foi qual? Foi a certeza do amor do Pai. A certeza de ser amado. Se a gente tem essa certeza, nós fazemos um caminho que ninguém pode nos parar. Eu sou filha, sou filho amado. Então, se eu aprendo a escutar está relacionado, é a mesma raiz em latim de obedecer. Eu escuto, eu obedeço e eu faço, porque obediência está relacionado com prontidão. Se a gente não acha ruim quando chama os meninos e eles não vêm? Fulano está morto, fulano, porque a mãe chama 10 vezes, a mãe grita, porque a gente já ficou irritado, o menino parece: o que foi, mãe, que está gritando? Porque eu chamei 10 vezes. Somos nós assim. Então o fato da gente não acreditar, a gente continua se escondendo, esquivando, fazendo da nossa vida, a gente tenta escapar da nossa vida espiritual, a gente não enfrenta. A gente não para e fala: o que muda para mim? Ser filha de Deus, ser filho de Deus. O que muda? Tudo. Muda tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer na vida, nós vamos parar de buscar o amor onde ele não está. Quantos relacionamentos fracassados? Porque a gente mendiga. A gente perdeu a noção da dignidade que a gente carrega. A gente perdeu a noção daquilo que somos. Então a gente precisa, como a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a fazer qualquer coisa para que alguém nos ame ou nos aceite. Oi, está esquecendo quem você é? Você é filha do Altíssimo. Amada como ninguém. Está mendigando o quê? Quer ficar, querido? Fica, não quer não? Um abraço, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas se você tem a consciência daquilo que você é. E nós perdemos pelo fato de não acreditar nesse amor.
Não acreditar que de fato Ele cuida de cada coisa da minha vida. De não entender que meu próximo segundo já está tecido por Ele e já está protegido e guardado por Ele. Como eu não acredito nisso, eu não dou conta de viver aquilo que Ele me pede. Por que eu não consigo viver o que Ele falou? Por que eu não consigo amar o irmão? Porque eu não me amo. Porque eu não acredito que eu sou amada. Porque eu só dou o que eu tenho. Prestem atenção. Naquele desenho, meu malvado favorito, quando o Gru apaixona, ele dança na rua, ele ajuda os velhinhos, ele ajuda a atravessar a rua, ele dá flor. Quando no mesmo caminho ele volta, aconteceu alguma coisa que não deu certo, ele chuta todo mundo, bate, pega o menino com o balão, fura o balão do menino, só faz maldade. É que o coração dele está cheio disso. Mas como a gente não se sente amado, Jesus fala: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu não me sinto amada por Deus, então qual que é a experiência mais difícil que nós temos que pedir a Jesus a graça de conseguir? O que vocês acham? Qual que é a experiência mais difícil que vocês têm que experimentar na vida, gente? Vocês não podem morrer sem experimentar isso. Qual que é? Qual? Ser amado. Deixar ser amado. Permitir que alguém te ame, esse alguém é Deus. Fala, eu quero permitir, me sentir amada. O mundo vai ficar cor-de-rosa. Eu sou a filha única, o filho único amado de Deus. Isso tem que estar no coração de vocês. Porque Deus não nos ama fracionado, Ele não dá um pedacinho para cada um, não. Ele ama inteiro. Todo o amor que Ele tem é seu, é dele, tudo é seu. Ele cuida de você como se fosse a única filha dele do mundo, como se fosse o único filho. Isso é uma coisa escandalosa. Mas é assim o amor dele. É único, eterno, inegociável. Ele te ama e não tem ninguém, nada que te arranque da mão dele. Nada. Não tem uma situação que te separe dele. Nada te separará desse amor. E isso é uma coisa para poder encher o nosso coração, da gente sair daqui levitando. Então, qual que é a experiência mais difícil da nossa vida? Ser amado. Porque o que implica alguém amar? A gente acha que se ele me ama, então ele vai controlar a minha vida? É o medo que a gente tem. Porque quando eu que falo que amo, eu que mando, né? Eu acho que eu que mando. Oh, ilusão. É espetacular saber que tem alguém que te ama. E que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, que vai cuidar da minha vida como cuida da única coisa que Ele tem preciosa. E que a única coisa que Deus quer na sua vida é que você seja o quê? O quê? Ah, pouca gente respondeu. Pouca gente está convencida disso. Deus nos ama e nos quer ver feliz. Por que a gente está infeliz? Porque estamos escondendo dele, tomando a opção errada, não viemos aqui, ó. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui pedir opinião. Vem nada. A gente faz um tanto de coisa e depois fala assim, ô fulano, reza para dar certo? Ó. Que reza para dar certo? Primeiro joelha. Primeiro se prostra, é seu pai. Vai lá e fala, eu estou querendo fazer isso, você está de acordo? Pergunta, por que eu posso perguntar? Porque Ele me ama. Então, é preciso, filho, mas Deus me ama na minha lama, na minha impureza, no meu pecado, no meu nada, ama. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Compreendem? E quando a gente permitir estar com Ele, Ele vai nos transformando. Então, como é que eu posso amar o outro, olhar para o outro com olhar de amor, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto cuidada, se eu não sinto que eu sou merecedora de um amor? Eu só vou conseguir amar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, se eu já fiz isso comigo. Compreendem? Para chegar a Deus, passa por mim. Eu preciso me amar, me aceitar, falar, eu sou a filha linda e amada do meu Pai. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não me permitir ser amada, enquanto eu não soltar as amarras, enquanto eu não amarra, solta a sua vida na mão dele, para de querer controlar tudo e fala, eu tenho alguém que me criou para viver o amor. Eu vim do amor, ando no amor e volto para o amor. Por que está dando errado? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é a parte dele, é a nossa. Como é difícil para nós entender isso.
tomar posse disso e falar: me ajuda. Que nós somos tão frágeis e tão amados. Sabe o barro do oleiro? Como ele falou lá com Jeremias: vai lá no oleiro, deixa ele pegar o barro. E ele ia fazendo o vaso, achava que não estava bom, quebrava, começava de novo, e começava de novo. Deixa ele fazer de você o barro. Ele pega esse barro e fala: vai transformando de acordo com como o senhor acha que vai ficar melhor. Faça, refaça, recria. E a vida inteira vai me lembrando de quem que eu sou, filha de quem. Relembra para mim, Senhor, a minha dignidade. Que às vezes eu vou me misturando no mundo e vou esquecendo aquilo que sou. Quando a gente compreender isso e começar a viver desse amor e saber que esse amor é o nosso sustento, eu vou dar conta de amar o outro. Eu vou dar conta de cuidar do outro. Eu vou dar conta de olhar para o outro e falar: ela está com sede, ela está com fome. Eu vou conseguir perceber a necessidade do outro sem que o outro possa falar, porque eu vou entender que a gente é irmão, somos da mesma carne. Nós temos as mesmas necessidades. Eu vou conseguir ver a dor do outro sem que ele precise falar. Eu vou cuidar do outro. Mas enquanto eu não conseguir ver isso em mim. Então, quando é que eu consigo enfrentar a morte? Como profissional de saúde. Eu falo isso com os profissionais. O dia que você conseguir ver a sua morte. Quando você conseguir entender que você é finito, que você acaba também. Então vai ser uma forma nova de cuidar do outro que vai. E dos parentes, da família do outro, porque um dia é o seu. E para me dar aula para os residentes, eu dava um impacto neles, eu punha eles para deitar no caixão. Eu falava: deita, vê que tira tudo. Toma um impacto na vida, que nós somos finitos e vamos acabar. Nada vai ser levado, nada. Mas se você compreende que nada vai ser levado, mas eu vou levar o amor que eu vivi, e a certeza que tem alguém que me espera porque me ama, é completamente diferente. Então, aí Jesus fala: nisto o mundo vai reconhecer vocês serão reconhecidos que são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns com os outros. Mas se o coleguinha sai, a gente fala mal, julga, condena, tenta derrubar, tenta tirar o cargo do outro, rouba do outro, então, que bando que é esse, gente? Você é cristão? Não, é outro. Não pode. Não pode comungar desse amor. Não tem jeito. Então, quando Jesus fala isso, na verdade, Ele nos exorta. É preciso que vocês acreditem nesse amor. Ele fez tudo, Ele provou ali na cruz. Ele foi ao extremo do amor. Ele não tem mais o que Ele fazer para poder nos provar que nos ama. Mas como é que eu vou conseguir me amar, me aceitar? E como é que eu vou conseguir, depois disso, amar o outro? De onde eu tenho que beber? É tão lindo isso, que a gente lembra da história de Jesus com a samaritana. Quando Jesus está lá na conversa com a samaritana, Jesus fala com ela assim: vai lá buscar seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade, já teve 5, que não foram seu, e esse também não é seu. Mas é dele que você bebe da fonte. É dele que você está tentando ser amada. É dele que você está buscando alguma coisa. Então por isso Jesus fala com ela: dá-me de beber. É escandaloso. Nosso Jesus é escandaloso. É uma coisa extraordinária. Na verdade, Ele tem fome e sede de nós, da nossa alma, para transformar a nossa vida. Falar: minha filha, meu filho, eu tenho algo tão extraordinário para você que você não tem noção. Eu posso saciar essa sede sua de ser amada. Eu posso. E aí você nunca vai cobrar do finito que está do seu lado o infinito que Ele não tem para te dar. Por isso que as relações quebram. Você está me frustrando, mas não faça muita expectativa não. Ama com o que dá conta, entendeu? Porque quem pode amar tudo é só Ele. Só Ele dá o tudo, só Ele. O outro, eu também não sou perfeita. O outro eu dou aquilo que tenho, não aquilo que o outro sonha em receber. É por isso que é muito assunto, né? Muita conversa nisso aqui. Mas então, a samaritana estava bebendo lá do relacionamento que ela achava que estava mais ou menos. E nós? De qual fonte você está bebendo para saber ser amada? E de qual fonte você tem que ir? Qual que é a fonte de amor que nós temos ao alcance da mão? Qual é? Qual? A Eucaristia. Se a gente não, quanto mais a gente comungar, quanto mais eu encontrar com Deus vivo,
Somente Ele pode me transformar, só Ele pode trabalhar no meu coração, tirando os entraves, tirando os obstáculos que me impedem de me sentir amada, amado, completamente amado por Ele. Só a Eucaristia pode preparar o meu coração, me encher de amor tamanho que eu possa amar o meu irmão. Era isso que Madre Teresa falava. E não tem jeito de eu ir para a rua acudir os pobres. Ela fala: senhora, ficar um tempo em adoração. Sem Deus somos pobres demais para cuidar dos pobres. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho no meu coração. Como é que eu vou conseguir olhar para você e falar: minha irmã, eu tenho que cuidar dela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir? Quando a gente entende isso, os mandamentos ficam muito claros. Se é meu irmão, não vou roubar, não vou matar, não vou caluniar. É simples, ué. Eu tenho que amar a Deus, amar o irmão, ponto. Mas por que não fazemos isso? Nós temos que parar e pensar. Porque a gente não é capaz de se sentir amado. Hoje esse é o desafio que eu estou trazendo para vocês. Né? Que nós vamos pedir a Deus essa graça. Me permita essa graça, Senhor, me sentir amada. Nós temos que fazer essa experiência. E isso vai transformar a vida de vocês. É a certeza de que eu sou amada, eu sou cuidada. Deus me vê o dia inteiro. Ele cuida de mim. Ele cuida. Comece a prestar atenção na presença dEle. Comece a prestar atenção em tantas atitudes de amor que Ele tem com você o dia inteiro, para te lembrar: oi, estou aqui. Oi, você estava preocupado com isso? Eu já resolvi para você. Experimenta, é verdade, eu estou falando mentira? Eu estou não. É só experimentar, porque Deus se permite ser tocado, está perto de nós. Então, quanto mais a gente for até Ele, beber dessa fonte e falar: cura as minhas feridas, cura meu medo de ser traída de novo, que eu já fui traída, cura o medo de não ser amada, de ser rejeitada. Cura, Senhor, quantas coisas em mim que precisam ser curadas, para que eu possa conseguir me sentir amada para amar. Porque eu tenho que levar para o meu irmão o seu amor que cura ele. Se eu não me sentir amada, eu não consigo fazer isso com o irmão. Se eu não tenho isso, como é que eu faço? Nada. É preciso compreender, por isso que a gente se desnuda diante dele e fala: essa ferida, essa dor, mas essa dor. Por que eu não acredito? Porque o amor que a gente acha que é o amor de Deus, é o amor do mundo, né? E o amor do mundo é baseado no se você tiver, se você for bonito, se. Deus nos ama apesar. Ele nos ama com os pecados, Ele ama com o pacote inteiro. Com o outro tem sempre que parecer linda, bacana, poderosa, arrumada, né? Se você parecer caída, machucada, fala: tchau, depois. Você experimenta encontrar com alguém, pergunta assim: tá aí, tudo bem? Você fala: não, tá não. A pessoa fala: então Deus te ajude, que eu estou com pressa, né? Assim. Estou falando mentira? Estou não. A gente passa longe do outro e tem problema, porque eu só quero gente alegre, feliz, que está gargalhada, que tem muito dinheiro, que passeia muito. O outro que vai me... não, estou voando. É igual quando você perde alguém, as pessoas mudam de passeio para não te encontrar. Porque a boca só fala que o coração está cheio. Compreendem? Então, quando eu escuto essa palavra aqui, Jesus fala que sois meus discípulos se tiverdes amor pelos outros. Então, a missão hoje, o pedido de Jesus hoje é um pedido para pensar na nossa vida espiritual. Eu tenho falado com vocês que caminhada espiritual não é mágica, é investimento. Eu preciso pegar essa palavra e meditá-la. Como eu meditei, eu preciso que vocês meditem e falem com Ele: Senhor, me ajuda. Tira todos os entraves da minha vida que me impedem de sentir amado. Ajuda a entender que essa frase é real. É para mim que o Senhor falou isso. Você é minha filha ou meu filho amado. Me ajuda a perceber isso, a sentir isso, e a viver desta fonte de amor que nunca vai secar. Eu vivo desse amor. Então quem me sustenta é Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Por que você fica de pé? Porque Ele me ama. É assim nós caminhamos. Por causa do amor dEle é que você fica de pé. Por causa do amor dEle, o dia que vocês sentirem isso, vocês vão dormir no colo de quem? Você vai tomar algum remédio para dormir? Vai tomar algum remédio ansiolítico? Antidepressivo? Não. Porque Ele é a nossa cura. Ai, que delícia. Ele é uma coisa
extraordinária. Porque ele fala assim, eu te verter, você está preocupada com o quê, querida? Fala que eu sou besta mesmo. Preocupada com o quê mesmo? Ocupar antes. Mas se eu me entrego e falo, o Senhor toma conta para mim, vou colocar lá no seu Sagrado Coração, tudo que põe no seu Sagrado Coração não se perde. Viver daquela confiança incondicional, absoluta, e viver como uma criança que canta e dança, porque é amado. Por que você é tão feliz ficando andando, pulando desse jeito? Menino, que eu sou amada. É mesmo, por quê? Porque Deus nunca vai me trair, nunca vai te decepcionar, nunca, nunca, pode escrever isso que eu estou falando para vocês, nunca, aliás, ao contrário, Ele vai te surpreender. Fala, Gima, como é que o senhor sabia disso? Sabia, porque seu pai te criou. Como é que o senhor mandou isso para mim, assim, nos detalhes? Porque Ele estava perto e Ele escutou. O dia que a gente acreditar nisso que eu estou falando, nós vamos ser insuportáveis. Presta atenção. O dia que você descobrir que você é o filho preferido, amado dele, ninguém vai dar conta de você. Mas enquanto a gente não acredita nisso, a gente fica igual o filho pródigo comendo lavagem e achando que está tudo certo. Falar, o quê? Está doido, menina? Meu pai tem um banquete. Por que eu vou ficar aqui nessa comidinha vagabunda? Ó, meu pai tem um banquete. Jesus revelou isso para nós. Então hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, né? Aquela que acreditou, né? Porque ela acreditou, tudo se realizou nela. Porque nós não acreditamos, nada acontece conosco. Acredite, e lembre de uma coisa que eu vou dizer para você. O seu joelho irá te levar aonde seu pé nunca ousou sonhar ir. Lembre disso. Tudo que você quiser muito na vida, ajoelha. E fala com o único que te ama. O único que quer só o seu bem, o único que cuida de você, o único que fala, você pode falar com ele, nossa, eu vou ficar insuportável, eu vim falando isso com ele. Se ninguém acredita que é filho de Deus, amado, pois eu acredito sozinha, tenho certeza, não tem nem dúvida na história. Que Nossa Senhora, né, que é a nossa mãe, essa doçura, que nessa noite ela olhe para nós com olhar de misericórdia. Vê o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tanta ansiedade nos consumindo, porque não acreditamos que somos os filhos amados. Então que Nossa Senhora tenha, ela que é uma mãe de compaixão, né? A mãe que é consoladora, a mãe que é intercessora, que agora que ela está diante do filho dela, que ela cutuque Jesus e aponte um por um e fala, agora, nos conceda a graça de não só saber que somos amados, mas sentir esse amor incondicional, para que sabendo desse amor, a gente seja capaz de revelar o amor de Deus no mundo. Como? Amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque a coisa de Deus tem que ser real, as pessoas têm que olhar e falar, como Ele se ama, e que ela, que viveu isso, que cuidou de tantos, que continue cuidando de nós, que eu sei que ela luta pela nossa salvação, que ela conceda para nós essa graça, essa noite. Doutora Filó, que reflexão maravilhosa o Senhor nos concedeu hoje. Talvez o maior desafio da nossa vida não seja conquistar mais bens, mais reconhecimento ou mais sucesso. O maior desafio é acreditar de todo o coração que somos profundamente amados por Deus. Quando essa verdade deixa de ser apenas uma frase bonita e passa a habitar o nosso coração, tudo começa a mudar. O medo perde a força, a ansiedade já não domina nossos pensamentos, a necessidade de aprovação desaparece e aprendemos a viver com a confiança de quem sabe que nunca está sozinho. Quem se reconhece amado por Deus, deixa de mendigar amor onde ele não existe. Aprende a descansar no colo do Pai, encontra forças para recomeçar depois das quedas e passa a enxergar cada pessoa com mais misericórdia, mais paciência e mais compaixão. Essa é a grande missão que Jesus nos confiou, amar como Ele nos amou. E isso só é possível quando permitimos que o amor de Deus cure as nossas feridas, restaure a nossa identidade de filhos e filhas e transforme completamente o nosso coração. Hoje, faça um propósito diante do Senhor. Reserve alguns minutos de silêncio, entre em oração e diga com sinceridade: Pai,
Ajuda-me a experimentar o teu amor. Cura tudo aquilo que ainda me impede de acreditar que sou um filho ou uma filha profundamente amada por ti. Essa oração feita com fé pode marcar um novo começo na sua caminhada espiritual. Se esta reflexão tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir o amor de Deus. Talvez exista uma pessoa vivendo sem esperança, sentindo-se sozinha ou sem valor, e Deus queira usar justamente você para levar esta mensagem até ela. Aproveite também para deixar o seu like. Esse gesto simples ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir esta palavra de esperança e de amor. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim você continuará recebendo reflexões, orações e mensagens que fortalecem a alma, renovam a esperança e nos aproximam cada vez mais de Deus. Nossa Senhora interceda por você, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração e que você jamais se esqueça desta verdade. Você é filho, você é filha, profundamente amado por Deus. Permaneça na paz do Senhor e até a nossa próxima reflexão. Deus o abençoe. Agora, vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nesta hora eu me coloco diante da tua presença com um coração aberto e sincero. Hoje eu compreendi que tu me amas com um amor que nunca acaba, mas muitas vezes eu vivo como se estivesse sozinho, tentando resolver tudo pelas minhas próprias forças. Jesus, ajuda-me a deixar o Senhor cuidar de mim. Ajuda-me a confiar mais e a controlar menos. Ajuda-me a descansar no teu coração quando o medo quiser dominar a minha alma. Senhor, cura todas as feridas que me impedem de acreditar que sou um filho amado por ti. Cura as marcas da rejeição, da tristeza, das decepções e de todas as vezes em que procurei no mundo o amor que somente o Senhor pode me oferecer. Ensina-me a viver com a confiança de uma criança que sabe que está segura nos braços do Pai. Quando eu estiver ansioso, lembre-me que o Senhor está cuidando de tudo. Quando eu sentir medo do futuro, faz-me recordar que nenhum detalhe da minha vida escapa ao teu olhar. Quando eu me sentir fraco, faz-me experimentar a força do teu amor. Jesus, eu não quero mais fugir da tua presença. Não quero mais carregar sozinho os pesos que pertencem ao Senhor. Hoje eu entrego minhas preocupações, meus sonhos, minha família, meu trabalho, minha saúde e tudo aquilo que inquieta o meu coração. Conduz a minha vida conforme a tua vontade. Ensina-me também a amar como o Senhor me ama. Que eu seja mais paciente, mais misericordioso, mais humilde e mais disposto a cuidar das pessoas que o Senhor colocar no meu caminho. Que todos aqueles que convivem comigo possam perceber, através das minhas atitudes, que existe um Deus vivo habitando em meu coração. E, acima de tudo, nunca permitas que eu me esqueça desta verdade. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, profundamente amado por ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca desiste de mim. Eu descanso no teu amor, eu confio na tua providência, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Me ajuda. Me ajuda a não duvidar que Ele é Deus e que nós caminhamos junto com a Senhora e com Ele para voltar para o céu. Que a gente veio do amor e volta para o amor. Me ajuda a não desistir quando a vida vai dizendo não. Me ajuda a não ter medo como a senhora não teve de tanta situação difícil. Não, é para a sua vida. É para a minha vida. O que nos falta? Acreditar.
Bem-aventurada és tu, Maria. Por quê? Acreditaste. E porque acreditou, tudo aconteceu. A nossa caminhada espiritual, gente, ela é uma decisão, não é? É uma decisão. Uma coisa é eu ser cristã porque eu herdei. A gente acha que é uma herança, né? Eu sou católica porque a família inteira é católica. E até então nunca pensei direito sobre isso, porque é uma continuidade, né? Vai a família sendo católica. E é o que eu tenho repetido com vocês, a gente é treinado a ir à igreja, mas não é treinado a ouvir. A gente não escuta a palavra. A gente entra e sai, não sabe nem o que foi falado no Evangelho, nem qual é a primeira leitura, nem a segunda, nem o Salmo, nem sabe que uma coisa se conecta à outra. Que tudo, na verdade, é um preparo para o nosso coração, para nos educar. Que, na verdade, o objetivo é nos formar. Então, a gente não tem consciência que tem uma caminhada espiritual. Mas da mesma forma que a gente cuida do corpo, cuida da saúde física, cuida da saúde emocional, cuida da saúde mental, temos que cuidar da saúde espiritual. Mas não tem mágica, tudo na vida tem investimento. Então é preciso, de vez em quando, parar e ser crítico conosco, a caminhada. E quando os discípulos estavam, quando eles recebem Pentecostes, o Espírito Santo, eles estavam com quem reunidos? Com Nossa Senhora. Eles estavam reunidos em oração com a mãe. E Fátima é um mistério muito maior do que a gente tem noção. Muito maior. Quando Nossa Senhora vem, ela aparece a 13 de maio na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Quando ela aparece, ela vem trazer para nós quem é Deus, né? Ela vem revelar tanta coisa do mistério, mas também revelar a nós mesmos quem somos. E a gente, quando Nossa Senhora fala com a Lúcia, com os meninos, vocês deverão vir aqui todos os meses, nesse mesmo dia, no mesmo horário. E a Lúcia pergunta, quem é a senhora? Fala, vem primeiro, depois eu conto. Volta primeiro, depois eu conto. Eu fico imaginando quantos de nós íamos voltar. Porque a matemática de Deus não é a nossa. Imagina, Deus muitas vezes te dá uma ordem para você fazer alguma coisa, depois Ele te explica por quê, quando você já estiver pronto. Porque a caminhada espiritual é uma relação de confiança. Porque eu não confio numa ideia, eu confio numa pessoa. Então, quando Jesus começa aqui em João, que está colocado em capítulo 20, no versículo 23, ele fala, se alguém me ama. Aí eu fico pensando, fiquei parada tanto nesse versículo, que eu fiquei pensando, será que a gente tem condição de saber o que é amar a Deus? Com exceção de Nossa Senhora, que o amou como ninguém amou. Será que na minha caminhada espiritual eu não troco Ele tantas vezes por tantas ninharias? Eu troco Ele para tantos ídolos falsos, por tantas situações que me seduzem, me enganam e me enrolam, e que eu acho que é o amor perfeito e é mentira? É só ilusão e enganação? Se alguém me ama, será que a gente de verdade já parou e pensou o que é amar a Deus? Amar a Deus dentro da nossa miséria, dentro da nossa fraqueza, dentro do nosso nada, mas com o que a gente tem para amar, com o que a gente conhece de amor, que é tão limitado, que nós fomos treinados no amor, que eu só amo se. Eu só te amo se você tiver uma conta bancária legal, eu só te amo se você for alguém importante, eu te amo se você for lindo, eu te amo se. E Deus não nos ama apesar de toda a nossa miséria. É uma relação tão diferente. Mas será que nós conseguimos amá-lo? Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guardará tudo que eu falei, aí meu Pai virá. E nós iremos fazer nele morada. Será que a gente já levou a sério o que é ser morada da Trindade? Imagina Nossa Senhora, aquela menina que andou carregando dentro dela, por um tempo, por 9 meses, ela foi o próprio templo.
Imagina que naquela época que os santos dos santos, os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano. Ela carregou dentro dela o próprio Deus. Então não existe ninguém que ama mais Jesus do que ela. Por que eu estou falando nela? Porque quem pode nos ensinar a amá-lo? Ela, porque ela é a mãe do puro amor. Ela também é a mãe do temor, a mãe da ciência. Qual é o grande temor que na nossa vida espiritual nós deveríamos ter? Vamos relembrar. Quando Nossa Senhora, com Jesus com 12 anos, vai ao templo em Jerusalém na época da Páscoa, e ela acha que Jesus está com José, e José acha que ele está com Maria. Quando andam 3 dias, descobre que ele não está com nenhum dos dois. E ela volta. 3 dias perdidos sem ele. Então qual é o maior temor que a gente pode ter? Perder Jesus. Esse é de verdade. O maior temor da nossa vida quer ficar sem ele. Então, ela nos ajuda se o caminho está fora, se o trem está fora do trilho, nos colocar de volta no lugar. Porque ela é mãe. Não existe ninguém que conheceu ele como ela conheceu. Ela gerou ele. Vocês que são mães, vocês sabem. A mãe conhece o filho, mesmo que ele minta, que fala, não, está tudo bem, mãe. Mentira, a mãe sabe que não está. Porque o cérebro da mãe, isso é provado pela ciência, no momento que ela está grávida, o cérebro dela é lapidado na região da sensibilidade. Então o filho põe a chave na fechadura, a mãe fala, o que aconteceu? Ele fala, nem entrei, mas a mãe sabe que o jeito que ele pôs a chave na fechadura está errado. Ele mente na voz, fala, não mãe, está tudo bem. Ela fala, não está. O passo do filho é diferente. Vocês imaginem ela que conviveu com ele, olhando aquele menino. Primeiro ela gerou, depois ela viu ele crescer. Ele viu ele crescendo, até virar um homem, até assumir a missão, até morrer numa cruz. E ela recebeu ele no colo, devolveu ele para o pai. Pode imaginar a alegria dela de vê-lo ressuscitado. Claro que eu acho que ela foi a primeira pessoa que o viu, né? Ele não ia a outra pessoa não ser a mãe, não teria jeito. Então eu fico pensando, a gente já tem consciência que temos uma vida espiritual e que somos peregrinos. E nós somos peregrinos com Maria, não é? Ela é a mãe que pode nos ensinar. Mas com qual Maria que a gente caminha? Nós caminhamos com a Maria, que é a serva, a mestra, a nossa mestra espiritual, que foi a primeira discípula que andou naquele caminho estreito da cruz, até o Calvário. Ou nós caminhamos com Maria, que é aquela inatingível, aquela tão perfeita que fala, não tem jeito de imitar não, e deixa para lá. Ou caminhamos com aquela Maria que Isabel proclama, tu és bem-aventurada por quê? Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditastes. Será que eu convivo com ela? Ou será que eu reduzi Nossa Senhora a uma santinha que me serve, que me dá favores a um preço bem baixo? A gente precisa ser crítico. Qual é a minha relação com a Mãe de Deus? Eu não posso reduzi-la a alguém que eu tenho um aperto, como eu não posso reduzir a Jesus a um aperto como se fosse um gênio da lâmpada, que eu na hora do aperto eu esfrego e falo, faz isso para mim, Jesus. Da mesma forma eu aperto, eu rezo o texto, rezo o rosário, rezo 24 horas. Eu estou querendo fazer com que vocês amadureçam na fé, para que vocês possam entender que eu não posso reduzi-la só a isso. Isso é um risco, um perigo. Eu não posso achar que ela é inatingível porque ela é imaculada, porque ela é bem-aventurada, ela é agraciada. Mas eu posso entender que ela foi uma mulher como eu, só que recebeu, nunca pecou e recebeu as graças de Deus. Ela era agraciada. Quem que podia imaginar que aquela menina buscando lenha e buscando água, que nunca se meteu com a vida de nenhum vizinho, era a bem-aventurada de Deus, era a agraciada de Deus. Então ela conhece tudo dele, ela viu ele, tudo, mas nada escapa aos olhos dela. Então hoje ela pode me ensinar o caminho. Hoje eu tenho que entender que ela é minha mestra.
e falar: mãe, me ensina. A senhora que foi a primeira discípula que andou atrás dele naquele caminho difícil, duro. A senhora aprendeu a conviver diante de um silêncio de Deus. Por tudo que a senhora passou, Deus foi silencioso. Deus se manifesta na anunciação e depois se cala. 30 anos de silêncio. Quando José é mandado para o Egito, a frase que está escrita na palavra de Deus é: pega a mulher e o menino e foge para o Egito. Herodes está querendo matar. O caminho tinha que ser rápido e ao mesmo tempo lento, porque eles tinham que fugir, eles tinham que ir por estrada alternativa, porque o resto estava tudo para Herodes pegá-los. Então eles encontraram um monte de coisa, muito mais obstáculos, mas tinha que ser rápido e lento tudo ao mesmo tempo, era uma loucura. E falou: fica lá até que a minha boca fale de novo. Ó, quanto tempo demorou? 7 anos. E nós acabamos de rezar e falamos: Deus não me escuta, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Já demorou 7 anos? Não. Demorou 30 em Nazaré? Não. Então Nossa Senhora traz para nós, quando ela vem em Fátima, renovar a nossa confiança. Quando o anjo aparece pela primeira vez para preparar os meninos para a vinda dela, alguém se lembra o que o anjo falou para os meninos? Nada, né? É difícil lembrar dessas coisas, né? O anjo fala para os meninos: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas preces. Quer dizer que Deus não é surdo, e que Ele vê, e que Ele escuta. Então o que nos falta? Confiar, que eu falo e Ele escuta, e que eu tenho uma poderosa intercessora diante dEle. Ela está do lado dEle, são os corações juntos. O coração de Deus e o coração de Maria estão atentos às vossas preces. E aí, depois da segunda vez que o anjo aparece, o anjo fala com eles: Deus tem um projeto grandioso para a vida de vocês. Era só para a vida dos 3, Lúcia, Jacinta e Francisco? Não, é para a sua vida, é para a minha vida. O que nos falta? Acreditar. Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditaste. E porque acreditou, tudo aconteceu. Se tu me amar, se você me amar e guardar os meus mandamentos. Fala, os mandamentos de Deus é muito difícil. Não. Deus nos orienta a viver bem com Ele e com o próximo. Amar a Ele sobre todas as coisas. Não coloque nada acima de mim nem à minha frente. Quem te deu a vida? Quem te soprou? Falou: bem-vindo à vida, que é eterna. Quem te convidou? Ele. Colocar quem à frente dele? Ninguém. Quem acima dele? Ninguém. Quem que te põe de pé quando você entra aqui destruído? Ele. Quem que renova a sua força? Ele. Quando você está deprimido, entristecido, que de repente seu coração enche de uma alegria, que você escuta uma palavra que te diz: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Você até reanima o corpo e fala: uai. E quando essa palavra vem e te levanta. Então ele falou: por que eu estou te orientando? Os mandamentos são as minhas orientações, para que você não tenha problema com seu irmão, e não tenha problema com o Senhor teu Deus. Então não mexe com um casado, nem você que é casado, arruma uma mulher casada, para que essa confusão de adultério? Ele falou: porque é uma delícia, é mesmo, pecado é doce no início, amarga depois. Não mata, não rouba, não gema, é uma delícia ter muito dinheiro. Para quê mesmo? Não rouba, não mente, não calunia. Não fica escutando o outro falar mal de alguém, porque você está sendo cúmplice do pecado do outro. Isso é grave. Está escrito na palavra de Deus. Ah, filho, a gente nem sabe quais são os mandamentos. Pois é, porque a gente não leva a sério. Eu não amo. Porque se eu namoro alguém, eu sei que ele gosta da comida X, da roupa Y, disso, eu vou fazer tudo que ele gosta. Mas com Deus a gente vai levando mais ou menos. Na hora que Ele me chamou, eu dou um jeito no corpo, eu falo: não, bem que eu acreditava no Senhor. Como que a gente leva a nossa vida espiritual no mais ou menos? Quantos de nós, vocês estão trazendo a Bíblia de tanto que eu falo na cabeça de vocês? E é tão sério, está tudo escrito na palavra, mas a gente não leva a sério. Como a gente não leva a sério o que Nossa Senhora pediu? O que ela pediu em Fátima? Rezem o rosário todos os dias, tem mais de um século. E ela falou: e eu lançarei
o meu manto sobre as casas que rezarem e evitarei muitos problemas. Hoje, quando eu fico vendo o mundo virado do avesso, eu penso, e se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês verão, quando é que nós começamos a ter problemas, foi quando parou de rezar o rosário. Só estudar. Segunda coisa que ela pediu. Ela fala assim com Lúcia: vocês estão dispostos a sofrer para a salvação de uma alma? Para a conversão dos pecadores? Fala, Filó, nós vivemos num mundo absolutamente individualista. O problema é do outro que não crê. Eu vou me salvar, o problema é do outro. Né? Nós estamos nesse mundo que só pensa cada um em si. É isso que Nossa Senhora pediu? Eu sou responsável pela salvação de vocês. Por isso que eu estou aqui toda terça-feira. Eu tenho que me salvar e salvar vocês. Fácil não. Por quê? Porque está escrito em Gênesis, pode marcar. Capítulo 4, versículo 9, está escrito: onde está o teu irmão? Vocês lembram quando é que está escrita essa cena? Caim acaba de matar Abel. Deus Pai fala: Caim, cadê Abel? Eu falo: sei não, senhor. Acabou de matar ele. Aonde, Caim? Que está seu irmão? Não vi não, senhor. Como é que mente para Deus? Como se Deus não visse. Gênesis é lá no início. Capítulo 4, versículo 9. Onde está o teu irmão? Então, quando Nossa Senhora pede para a gente rezar o terço, ela nos ensina que o terço, primeiro, o corpo do terço, o corpo, é oração vocal. É Pai Nosso e Ave Maria. Mas a alma do terço são os mistérios da vida de Jesus. Porque tudo estava guardado no coração de Nossa Senhora, porque ela pede a devoção imaculada do coração dela. E ela pede a reparação e a devoção ao coração. E o anjo fala: é preciso consolar o teu Deus. Então é tão bonitinho. Porque quando Nossa Senhora pergunta se estão dispostos a sofrer, naquele dia a família da Lúcia, a família dela que era pobre, ficou pior, porque sofreu muita coisa. A mãe dela não acreditou, não era para contar para ninguém. Jacinta conta para a mãe dela. A mãe da Lúcia fica brava, aquela confusão. E a Lúcia sofre muito. E aí ela volta, aparece para Nossa Senhora, aparece, ela fala: me leve embora. Nossa Senhora fala com ela: o meu coração será um refúgio para você, Lúcia. O que é refúgio? É um abrigo. É aqui que você vai se esconder. Porque Jacinto e Francisco eu vou levar rapidinho. Ela falou: mas eu vou ficar sozinha? Não, eu serei o seu refúgio. Então Maria é um refúgio para nós. Nos momentos difíceis, na hora que não está fácil, é ela que nos esconde, é ela que nos ensina. Rezem o terço, porque por enquanto, vocês vão entender que o terço é uma oração contemplativa. As pessoas falam: eu tenho preguiça de rezar o terço, porque repete. Por quê? Porque é contemplativo. Até que a oração vai passar da cabeça para o coração. E se no início eu medito os mistérios da vida de Jesus, que estava no coração de Nossa Senhora, em Lucas, por 2 vezes ele fala: quando o menino nasce e quando ele perde, Nossa Senhora guardava tudo no coração dela. É quando Lucas descreve. Então, de Nazaré, de Belém a Jerusalém, onde tudo começa e tudo termina, está tudo no coração dela. Tudo no coração de Maria. Então depois, à medida que a gente vai rezando, que a gente vai ganhando graças e graças, que a gente passa a meditar os mistérios da nossa vida, nos mistérios da vida de Cristo, sob o olhar dela e dele. Mas tem um chão, né? Porque a gente tem que ser perseverante. Então a gente aprende que a gente reza. E eu rezo pela alma do outro. Eu rezo pela conversão dos pecadores. Quando a gente reza o texto, a gente reza pela conversão dos pecadores. Que a gente intercede pela vida de alguém. E aí a Jacinta era a grande intercessora. E ela fazia jejum e falava com Jesus, falava com Nossa Senhora, para que alguém não vá para o inferno. E hoje nós nos preocupamos com as almas que vão para o inferno. A gente nem acredita que tem inferno. Fala: Filó, que palhaço, não existe. Existe. Nossa Senhora revelou para os meninos, eles viram o inferno. Nós não acreditamos nisso, então nós nem temos temor de perder a Deus. Nós estamos levando a nossa vida espiritual sem nenhum zelo por ela. Então quando ela pede, a gente precisa lembrar disso. A Jacinta pegava uma plantinha que tinha espinho e apertava na mãozinha dela e oferecia isso a Deus. Quando ela adoeceu para morrer, que foi a peste, ela falou, que foi aquela gripe espanhola, ela falou com Jesus: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho, para que alguém se salve.
Aí ela foi transferida sozinha para Lisboa. Era uma menina de 8 anos. E como Francisco era o adorador, quando Nossa Senhora falou que ele ia morrer cedo, eles iam para a escola e falavam com a Lúcia assim: Lúcia, vai você estudar, que eu sei que tem que aprender a ler, que ela falou que você vai ficar aqui. Nós vamos embora daqui a pouco, vou ficar aqui consolando Nosso Senhor. E o tempo que ela ia para a escola, ele ficava dentro do lado do Santíssimo adorando Jesus. Uma criança de 6 anos. E nós, mal passamos lá uma vez, porque a Filó fala tanto na nossa cabeça que tem que vir adorar Jesus, que de vez em quando a gente passa na igreja e fala: Filó, fui lá, viu? Compreendem? Nós levamos, como é que eu vou amá-lo? Eu amo uma pessoa. Cristianismo não é uma ideia, é uma pessoa. Então, agora vai lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que foi do Evangelho de domingo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Abre lá. No versículo 15, Pedro nos faz um desafio aqui muito grande. Ele fala: santificai a Cristo Senhor em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança para todo aquele que vos pedir. Se as pessoas chegarem perto de você hoje e falam assim: por que você acredita em Jesus? Você dá conta de defender a sua fé? Você tem argumentos para defender a sua fé? Sim ou não? Fala: filho, eu vou ficar meio embaraçada. Eu vou falar com as pessoas assim: eu prefiro não discutir. É porque a gente não sabe nada. É para morrer de vergonha. Então eu vou sugerir para vocês 2 livros, anota aí. Filó, são livros difíceis? São. Nós temos que largar de moleza. Nós temos que começar a estudar. Então, eu já não vou lembrar o século, se foi século IV, eu já não vou lembrar. É apologética. O que é apologética, Filó? Alguém sabe o que é apologética? Vamos fazer vocês falar difícil, né, gente? Bacana. Apologética é defender a verdade da fé, com argumentos. Então tem 2 livros famosos, que é de São Justino Mártir. Um chama-se Apologética, e o outro é a conversa dele, a discussão dele com Tufão, que era um judeu, que criticava o cristianismo. Então são discussões brilhantes. Nós temos que conhecer aonde está tudo fundamentado. Vocês acham isso na internet? Você baixa no Google. Vocês podem baixar esses livros. Tem que ter paciência para estudar, tempo. Filó, não tem tempo, esse negócio é muito difícil. Vocês imaginam se eu tenho. Tem que ler. É claro, quem quiser, né, gente? Eu fico forçando vocês. Se Pedro me desafiou vocês, eu tenho que cutucar vocês, senão não sai do lugar. Ou sai? Não sai. Não sai. Então é preciso que a gente estude. Porque Pedro fala: vocês têm que defender, mas com mansidão e respeito. Mas eu tenho que ter argumento. Eu tenho que saber porque que eu creio nele. Onde que ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Por que ele é o Filho de Deus? Se você me amar. Ai, meu Deus. Esse primeiro versículo arrebenta com a gente. Se você me amar. Então você vai saber tudo a meu respeito. Você vai me defender. Você vai revelar na sua vida por que eu sou importante para você. E vai falar: não, isso eu não vou fazer, porque isso vai deixar Jesus triste. Não posso fazer isso. Eu não posso ofender aquele que me amou como ninguém me amou. Aquele que me deu o direito, que muito mais do que me salvar, me fez filho de Deus. Gente, a gente não tem noção do que significa isso. Nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Isso é uma coisa surreal. Quando é que aquele povo podia imaginar que alguém mortal como nós se tornaria filho de Deus? E se filho herdeiro de uma herança eterna, convidado a uma vida que não vai acabar. Gente, isso é uma coisa louca. Uma coisa louca. Conviver no céu com os santos é uma coisa doida. Também que tudo é eterno. Então, tem muita coisa para fazer. Não pense que a morte vai ter a última palavra, que nada. Ela é a porta para me fazer voltar para casa. Compreendem?
Nós não podemos ficar dormindo. Acorda. Quanto tempo a gente gasta no celular? É muito. Mas para ler é uma luta. Estou falando mentira? Estou não, mas a gente adora o TikTok, que eu quero matar o povo com o TikTok, que hoje é a principal causa de doença psiquiátrica. E não é brincadeira, mas lê, não lê. Nós estamos perdendo o hábito da leitura. Estamos escrevendo mal, falando mal. Por quê? Porque a gente não lê. Vai ler. São Justino Mártir. 2 livros maravilhosos. É difícil mesmo. Mas a gente lê, discute com os padres, chama o Espírito Santo para ajudar. Sim, nós vamos levando. Mas tem que aprender. Tem que aprender a defender. Então, quando Nossa Senhora vem em Fátima e nos convida a rezar o rosário, para que a gente aprenda a entender que somos amados por Deus, que Ele cuida de nós. Que a gente reza intercessão uns pelos outros. A gente nunca imaginou que rezar o terço é tanta coisa, né? Que o terço é a oração universal. Quando Bento XVI renunciou, não sei se vocês sabem disso, o povo foi para a Praça do Papa. E fizeram o que lá? O que o povo fez, gente? Rezou o quê? O terço. É de novo a mãe com os filhos diante de uma situação crítica da igreja. Um momento difícil. Então o terço tem essa função eclesial. Eles rezaram em várias línguas. Igual quando a gente está em Fátima. A gente reza Ave Maria, quando vocês estão lá em Fátima, você reza, cada um reza um mistério do terço, cada país reza um mistério. A pessoa, quem está lá sabe que acabou a Ave Maria, cada um responde Santa Maria na sua língua. É o povo reunido diante da mãe, intercedendo e pedindo ao Pai. É maravilhoso a intercessão dela, de uma mãe. Mãe me ensina a amar. Mãe me ensina a caminhar. Com quem? Com seu filho. Me ajuda a viver as demoras dele. Me ajuda a ter a paciência que a senhora teve. Me ajuda a confiar como somente a senhora confiou. Me ajuda a não desistir na hora que a vida está dura. E que eu acho que Deus está demorando demais. Você só esperou 30 anos. Me ajuda. Me ajuda a não duvidar que Ele é Deus e que nós caminhamos junto com a senhora e com Ele para voltar para o céu. Que a gente veio do amor e volta para o amor. Me ajuda a não desistir quando a vida vai dizendo não. Me ajuda a não ter medo como a senhora não teve de tanta situação difícil. Me ajuda só a dar a mão a Ele e fala, vamos. A senhora que deu a mão para Ele tantas vezes para Ele aprender a andar, para Ele não tropeçar. Me ajuda. É assim. A gente tem que pedir a Deus, a ela, que nos ajude. E está escrito, né, que a gente fala assim, não, mas no final o coração de nós, está escrito, o Imaculado Coração vai. Como é que vocês acham que isso vai acontecer? Como é que vocês acham? Vocês acham que Nossa Senhora vai aparecer de repente e fazer assim, uau? Vocês acham? Imagina ela discreta do jeito que era, silenciosa do jeito que era. Vai fazer alguma apoteose? Não. Se Jesus, que com a ressurreição dele podia ter feito de tudo, e já hoje a gente nem estaria aqui conversando, porque ele já teria se manifestado e todo mundo estaria convertido. Nossa Senhora, Ele hoje, aquilo que a gente falou semana passada, para que a gente descubra que Ele está vivo, Ele precisa de você para poder estar convertido e anunciar ao outro a alegria de ter um Deus vivo. O triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando a gente cumprindo a oração do terço, a conversão ao Imaculado Coração dela, a reparação dos sábados, o nosso coração se abrir para que o Espírito Santo possa formar Jesus em cada um de nós. Se alguém me ama, vai ser um outro Cristo. Compreendem? Então o caminho, por isso que o caminho nosso é pessoal, porque a resposta quem pode dar esse caminho é só eu. E a gente acha que existe sempre uma desproporção ao que Deus nos pede para o que Deus faz. Nossa Senhora falou assim, para que exista a paz no mundo, é preciso que você reze o terço. A gente acredita nisso? Não, tanto que a gente não reza. Porque a gente não acredita que a minha oração do terço vai trazer a paz ao mundo. É porque Deus pede muito, o que Deus pede é pouco para a grandeza do que Ele vai fazer. Então, quando Nossa Senhora, quando Naamã, lembra da história de Naamã, o sírio? Lembra? Que ele vai até Eliseu, que ele tinha lepra.
ele atravessa, chega até Eliseu não aparece para ele, fica dentro da tenda e fala, vai lavar 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele fala, não vou. O pessoal fala, gente, o servo dele falou, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele pediu uma coisa tão facinho, você já veio até aqui, vai lá e mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes, saiu com a pele curada. Então, se a gente não acredita, porque Deus está pedindo, reze o terço, e a sua oração fará diferença para a paz no mundo. Então, Deus pede muito pouco para a grandiosidade do que Ele vai fazer. Então, o que nos falta? Por que a gente não reza o terço? Porque a gente não confia e porque a gente é desobediente. E a gente fica adiando, não, depois eu me converto, não, na hora que eu adoecer, não, na hora que eu estiver próximo de morrer, não. E que dia vai ser? É hoje. Que dia que eu tenho para amar e servir a Deus? Hoje. Então eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Da mesma forma como o anjo disse, Deus tem um projeto na vida de cada um, como tem para os meninos e tem para cada um de nós. O nosso grande desafio na vida é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas, se alguém me amar. Ame a Deus, escuta Israel, ouve, ama a Deus acima de todas as coisas da sua vida, mais do que a você mesmo, primeiro ame a Deus. E se vocês começarem a prestar atenção nisso, comece a exercitar. E cada vez que vocês levantarem, se nós somos o sonho de amor dEle, nós só existimos porque Ele nos amou tanto, e nos ama, por isso nós nos mantém vivos, porque Ele nos sustenta no amor. Pergunta para Ele de manhã, Senhor, como é que o Senhor me sonha hoje? E deixa Deus ser Deus na sua vida. E não põe limite nele, deixa Deus fazer na sua vida o que Ele sonha para hoje. Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Nós não sabemos se eu chego ali. Não sabemos. Então que a gente aprenda a ter essa docilidade. Que a gente aprenda a ser desafiado, né? Hoje nós estamos sendo muito desafiados para amar. Então para amar eu preciso conhecer as verdades. Estou chamando vocês para estudar apologética, para abrir a palavra, ler a palavra. Quanto mais vocês ficarem perto da palavra de Deus, quanto mais vocês ficarem na Eucaristia, na missa, mais vocês irão aprender. É igual a comida diante do fogo, ela é transformada porque ela é queimada ali, ela é aquecida. Nós precisamos do Espírito Santo, que é o outro, que é o nosso defensor, né? Que é o que Deus fala, vou pedir a Deus que mande para vocês o Paráclito. A definição, a tradução de Paráclito é aquele que está ao lado para defender. E na palavra de Deus vocês vão entender que nenhuma palavra é dita à toa. E ele fala o outro Paráclito, porque o primeiro defensor nós já temos, é Jesus. Né? Então que Nossa Senhora possa interceder por nós nessa noite, né? Para nos ajudar a amar o Filho dela, nos dar um coração parecido com o dela, porque igual o dela nunca vai ter, mas parecido com o dela, para que a gente possa amar a Deus, amá-lo e servi-lo. Que essa seja sempre a nossa grande missão, nosso grande desejo do coração, fazer a vontade do Senhor cada dia da nossa vida, estar atento a tudo dele, amá-lo, para que ele possa vir fazer morada em nós, para que a gente também possa um dia ser o templo onde Deus habita, para que a gente possa com isso levar a palavra de Deus ao outro, para que isso gere alegria no outro. Foi isso quando Filipe levou a palavra. Mas que a gente saiba defender a nossa fé, anunciar o Deus que é vivo, com as verdades que já estão publicadas. Nos basta estudar. Então que Nossa Senhora nos dê perseverança, nos dê força, nos dê coragem, nos conceda, olhe para cada um de nós e interceda nesse momento diante de Deus por nós, que ela como mãe sabe quais são as graças espirituais que cada um aqui hoje precisa, para que de verdade a gente possa amar Jesus como ela o amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doutora Filó, que palavra extraordinária o Senhor nos concedeu por meio da sua vida. Hoje, fomos convidados a fazer uma pergunta que pode transformar completamente a nossa caminhada. Eu realmente amo a Deus ou apenas conheço algumas coisas sobre Ele? Porque amar Jesus não é apenas dizer que acredita nele. Amar é guardar a sua palavra, viver os seus mandamentos, buscar a sua presença todos os dias e permitir que Ele faça morada em nosso coração.
Vivemos em um tempo em que muitas vozes tentam nos afastar de Deus. O mundo oferece distrações, ilusões e promessas vazias, mas somente Cristo pode preencher o vazio da nossa alma. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Nossa Senhora, como uma mãe amorosa, continua segurando nossa mão e repetindo o mesmo convite que fez em Fátima. Voltem para Deus, rezem, perseverem e não tenham medo de confiar. Talvez você tenha chegado até este momento carregando preocupações, desânimo, tristeza ou até pensando que Deus se esqueceu de você. Mas esta mensagem é um lembrete do céu. Deus conhece a sua história, escuta as suas orações e jamais abandona um filho que decide caminhar com ele. O tempo de Deus nunca é atraso. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você reza, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele transforma o seu coração. Que a partir de hoje, você tome uma decisão concreta. Separar um tempo para a palavra de Deus. Participar da Santa Missa com o coração atento. Rezar o Santo Rosário com amor e permitir que Jesus seja o centro da sua vida. Não adie a sua conversão. Não espere um momento perfeito para começar. O melhor dia para amar e servir ao Senhor é hoje. Como ouvimos nesta reflexão, nós só temos o agora. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e com todos aqueles que precisam reencontrar a esperança e fortalecer a fé. Talvez um simples compartilhamento seu seja um instrumento que Deus usará para alcançar uma alma que estava distante dele. Deixe também o seu like, pois isso ajuda esta mensagem a chegar a milhares de pessoas que também precisam ouvir esta palavra. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para continuar recebendo reflexões, orações e ensinamentos que aproximam você de Deus todos os dias. Que Nossa Senhora de Fátima cubra você e toda a sua família com o seu manto sagrado. Fortaleça a sua fé, ensine você a amar a Jesus com um coração semelhante ao dela e conduza cada passo da sua caminhada rumo à santidade. Que o Espírito Santo faça do seu coração uma verdadeira morada de Deus. Renove suas forças, aumente sua esperança e conceda a graça de viver cada dia com fidelidade, perseverança e alegria. Nunca se esqueça, quem ama a Deus jamais caminha sozinho. Cristo está com você hoje, amanhã e por toda a eternidade. Deus o abençoe abundantemente. Agora, vamos juntos fazer uma oração. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti para dizer que desejo amar-Te acima de todas as coisas. Perdoa-me pelas vezes em que me distraí com as preocupações deste mundo e deixei a Tua palavra em segundo lugar. Ensina-me a viver uma fé verdadeira e guardar os Teus mandamentos e a fazer da minha vida uma morada do Teu amor. Espírito Santo, ilumina a minha mente e fortalece o meu coração. Dá-me coragem para testemunhar a minha fé, perseverança na oração e sede da Tua palavra. Que eu nunca tenha vergonha de dizer que pertenço a Ti. Nossa Senhora de Fátima, Mãe querida, segura a minha mão e ensina-me a confiar como a Senhora confiou. Ajuda-me a esperar o tempo de Deus, a rezar com fidelidade e a nunca desistir, mesmo nas dificuldades. Senhor, eu Te entrego a minha família, os meus sonhos, as minhas preocupações e toda a minha vida. Conduz os meus passos, afasta de mim tudo aquilo que me separa de Ti e faz crescer em meu coração o desejo de Te amar e servir todos os dias. Que eu nunca me esqueça de que só tenho o agora para viver a Tua vontade. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de glorificar o Teu nome e caminhar rumo ao céu. Eu confio em Ti, entrego-me completamente a Ti e escolho viver para Ti. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.